Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Michele Santos e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 8, objeto de conhecimento, noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais, gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas, problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. Com o detalhamento, os regimes totalitários do século XX e XXI, experiências históricas totalitárias. Vamos à nossa aula? Iniciando a nossa aula, vamos falar sobre regimes totalitários. E trouxemos aqui para vocês a imagem dos principais líderes desses regimes totalitários no mundo inteiro, né? Então, temos aqui a imagem do Hitler, do Mussolini e do Stalin. Lembrando que Hitler foi o líder do nazismo na Alemanha, Mussolini, o líder do fascismo na Itália, e Stalin, né, líder do stalinismo justamente na União Soviética. Então, o que foram os regimes totalitários? Um conceito geral. Totalitarismo é a forma de governo comandado rigidamente por uma única pessoa. Foi amplamente difundido na Europa no período entre guerras. Que período seria esse, né? Final da Primeira Guerra, 1918, até a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939. Então, esse período entre guerras compreende justamente a ascensão desses regimes totalitários. Certo? Esse regime exerce o controle sobre todas as atividades sociais, econômicas, culturais e religiosas. Então, essas são as características, né, gerais do que seria um regime totalitário. Para nos aprofundarmos melhor, vamos verificar o contexto para a formação desses regimes totalitários. Então, nós temos a crise de 1929 nos Estados Unidos, em que verificamos a ascensão econômica norte-americana pós Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a Primeira Guerra, os Estados Unidos eles conseguem se despontar como uma grande potência econômica. A prova disso é a adoção do que nós chamamos de American Way of Life, ou seja, estilo de vida americano. Então, todas as tendências colocadas pelos americanos, elas começaram a ser seguidas mundialmente. Outra característica desse processo, também temos aqui a superprodução de mercadorias. A diminuição do mercado consumidor, né, vai ser um catalisador para essa crise de 1929 e culmina justamente no dia 24 de outubro de 1929, conhecido na história como a Quinta-feira Negra, que foi justamente o crash da Bolsa de Nova York, ou a quebra da Bolsa de Nova York, ocasionando aí a Grande Depressão. Qual é a consequência dessa situação? Vai ser o New Deal, ou seja, o Estado vai ser mediador na economia, certo? Então, observem agora na nossa próxima imagem, que mostra justamente esse momento em que muitas pessoas estão à frente, né, de um banco e demonstra justamente a quebra da Bolsa, que vai ocorrer no dia 24 de outubro de 1929, quando o valor das ações vai despencar drasticamente. Essa queda desencadeia uma reação em cadeia, levando ao pânico entre os investidores e à falência de muitas empresas. Então, observe que nós tivemos aí um problema gravíssimo. E para exemplificar essa situação, trouxemos aqui uma linha do tempo para vocês. Observem agora. Em 1929,
nós temos aí justamente a quebra, 1920, nós temos aí os loucos anos 20, em que nós temos o crescimento econômico dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Vamos observar a superprodução e a queda do consumo. Seguido dessa data, temos 1929, que é justamente o crash da Bolsa de Nova York, uma queda histórica do valor das ações e o colapso da economia mundial. Em 1930, ocorre de fato a Grande Depressão, uma década de recessão mundial, desemprego e miséria nos Estados Unidos. Seguido, em 1932, temos a eleição de Roosevelt, que vai prometer intervir na economia para resolver a crise econômica e social dos Estados Unidos, certo? Então, essas características justamente fazem parte da linha do tempo da crise de 29, que vai terminar aí entre 1933 e 1939 com a aplicação do New Deal. Ou seja, a política de Estado forte e interventor na economia soluciona a crise. Após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergem como potência econômica mundial. Então, observem que no contexto das grandes guerras, a nação que vai se despontar como uma grande potência mundial vai ser justamente os Estados Unidos, certo? E agora vamos verificar as características dos regimes totalitários. Então, temos aqui como características desse regime o nacionalismo exaltado, que é justamente aquela questão das pessoas vestirem a camisa da sua nação, proteger o seu país, proteger seu território. O antiliberalismo, ou seja, ideias contrárias ao liberalismo, eles eram contra ao liberalismo. Antissocialismo, ou seja, crítica ao socialismo, vai ser uma das características dos regimes totalitários, seguido pela política do partido único, como o unipartidarismo. Também temos a liderança carismática, apesar de ter aí um governo autoritário, que é uma característica desse regime totalitário, os representantes desses tipos de governo, eles tinham ali um carisma, eles conseguiam cativar a população em seus territórios. Esse regime totalitário também é marcado pelo militarismo, a censura e também a propaganda de massa. Ou seja, eles vão utilizar a imprensa, vão utilizar a propaganda para fortalecer a imagem do Estado. E como tem a prática da censura, só vai ser veiculado nos meios de comunicação as notícias e as informações que o governo totalitário quer passar. Então, somente notícias que pudessem exaltar a figura do líder, exaltar o sistema político vigente nesses territórios, certo? Então, dando continuidade, vamos conhecer o fascismo na Itália. Olhem só. Fascismo deriva da palavra fácil, que significa aliança ou federação. Foi fundado em 1919, o local de aplicação do fascismo é justamente a Itália. O seu líder é Benito Mussolini e ele acabou ali recebendo o título de Duce. Em 28 de outubro de 1922, vamos verificar a Marcha sobre Roma, em que haverá uma imposição, uma pressão, melhor dizendo, sobre o rei Vítor Emanuel III, para que ele nomeasse Benito Mussolini como primeiro-ministro da Itália. Então, observe na imagem que nós temos aí Mussolini, que é a segunda pessoa da esquerda para a direita, durante a Marcha sobre Roma, em que ele estava ali buscando ser nomeado como primeiro-ministro da Itália, certo? Esse governo ele vai ser autoritário, antiparlamentar e autossuficiente, em que nós vamos verificar que os membros desse sistema ou desse governo vão ser a classe operária, a pequena burguesia rural e também a burguesia urbana, ou seja, pessoas que estavam descontentes com o governo justamente do rei da época. Buscavam o desenvolvimento agrícola, industrial e militar. E em 1936, nós vamos verificar a invasão da Abissínia, a região que nós conhecemos como Etiópia.
A importância da invasão desse território faz referência justamente a uma das características dos regimes totalitários, que é a expansão territorial. Então, quando a Itália consegue conquistar a Abissínia, eles conseguem ter uma representação e também ter um carisma maior da população, visto que eles estavam atendendo a uma das ideias, né, justamente do fascismo, certo? Então, continuando, vamos verificar agora a Organização para Vigilância e Repressão do Antifascismo, conhecido como OVRA. O seu objetivo era suprimir e controlar qualquer ameaça ao regime fascista e impedir a disseminação de ideologias alternativas, especialmente o comunismo, o socialismo e o liberalismo. Os métodos utilizados: vigilância, espionagem, intimidação, coerção, violência física, prisão e exílio. Há também a repressão cultural e política, que atuava contra escritores, intelectuais, artistas e acadêmicos que manifestassem ideias consideradas antifascistas. E também apoiava a propaganda fascista. Lembrem que utilizava-se a propaganda em massa. Então, qual era a finalidade? Garantir que as narrativas promovidas por Mussolini e seu governo não fossem desafiadas publicamente. Então, essas são as características gerais do fascismo. E vamos agora analisar um outro regime totalitário, conhecido como nazismo. Então, observem aqui, nós estamos ao lado, né, de uma imagem que vai representar justamente Hitler em sua famosa saudação, em que as pessoas falavam Heil Hitler, que era justamente o título que ele recebia e também uma saudação nazista. Observem aí que nós temos Hitler e o exército nazista. Uma das grandes características desse sistema, do nazismo, é justamente a organização militar. A censura também vai ser uma das características presentes nesse sistema. O nazismo, ele ocorre na Alemanha e seu principal líder, como vocês estão verificando aqui, vai ser Hitler, certo? Vamos ao contexto para que ocorresse o nazismo. Vamos a eles. Então, o nazismo ele vai surgir, a ideia inicial, né, após o Tratado de Versalhes, com a humilhação alemã. Foi uma revanche após a Primeira Guerra Mundial. Então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela está envolvida num sentimento mesmo de humilhação, de derrota total. E em 1919 nós temos aí a criação do Partido Nazi, que vai surgir oficialmente em 1920 e era herdeiro do Partido dos Trabalhadores Alemães, do qual Adolf Hitler fazia parte. E seu líder era justamente Adolf Hitler, certo? Então agora nós trouxemos aqui um mapa mental que vai caracterizar a ideologia nazista. Observem só. Então, dentro da ideologia nazista, nós temos o antissemitismo. O que seria o antissemitismo? A aversão aos judeus, que assumia as formas de preconceito religioso e, principalmente, de preconceito racial. Outra característica que nós temos é do espaço vital, em que a justificativa da expansão territorial da Alemanha em direção ao leste europeu, alegando que era necessário haver mais espaço para a população alemã. O nosso próximo tópico dessa ideologia é o nacionalismo extremo. É uma ideologia que vai enfatizar uma intensa devoção e lealdade a uma nação ou grupo étnico, ou seja, eles vão defender o seu território, ok? Uma outra característica dessa ideologia é o antiliberalismo, tendência do partido em desacreditar nas democracias representativas que existiam na Europa, ok? Culto à personalidade, ou seja, exaltação ao líder nazista. Adolf Hitler, usava-se a salvação Heil Hitler, que significa salve Hitler. Racismo também é uma ideologia em que aplicava-se aí o racismo ou a aversão aos judeus, que assumia as formas de preconceito religioso e também racial. Exaltação de guerra, né, o militarismo, era uma forma de purificar e fortalecer a Alemanha.
defendendo o uso de violência e desumanização dos inimigos para alcançar esses objetivos. E também a eugenia, que seria o quê? Uma teoria que defende a melhoria das características hereditárias de uma população humana através de práticas de seleção genética. Então, essas são as características gerais da ideologia nazista. Então, colocamos aqui os principais tópicos para caracterizar essa ideologia. Então, agora, observem a estrutura de repressão nazista. A primeira delas, SS, que significa, ou, melhor dizendo, ela controlava a Gestapo e os campos de concentração. O seu responsável era o Heinrich Himmler. Desculpem, alunos, mas eu não vou conseguir pronunciar essa palavra que está em alemão, ok? A nossa próxima estrutura de repressão nazista é a Gestapo, Polícia Secreta, que a sua função era eliminar a oposição ao regime nazista. Isso incluía comunistas, socialistas, liberais, democratas e qualquer um suspeito de atividades antinazistas. E, por fim, a SA, certo? Que era conhecida como camisas marrons, foram a força paramilitar original do partido nazista. Elas desempenharam um papel crucial na intimidação e violência contra opositores políticos nos primeiros anos do regime nazista. Então, observem que nós temos aqui uma imagem que faz referência ao quartel-general da Gestapo, que é a polícia secreta do Estado nazista e do escritório principal de segurança do Reich, ou seja, do Império, em Berlim, Alemanha, certo? Então, agora, nós estamos inseridos aqui num cenário, certo? Observem só, nós temos aqui uma imagem da entrada do campo de concentração de Auschwitz. Perdoem a pronúncia se não estiver correta, certo? Então, nós temos campos de concentração, que era um método de repressão da política do regime nazista. Outro tópico que nós vamos observar é justamente a propaganda e censura. Mas, professor, o que eram campos de concentração? Eram locais para onde, em sua grande maioria, os judeus eram levados para aplicar-se justamente a força física em relação à exploração do seu trabalho. Então, eram prisões onde eram aplicados trabalhos forçados, torturas e execuções. Temos também a propaganda e censura, em que utilizava-se a propaganda para promover a ideologia do regime e censurava qualquer crítica ou informação contrária ao regime nazista. E era liderado por Joseph Goebbels, ok? Outro tópico em relação a esses métodos de repressão são as leis de Nuremberg, de 1935. Eles retiraram a cidadania dos judeus e proibiram casamentos mistos. Então, a partir dessa data, os judeus já não tinham mais uma identidade. Eles eram obrigados a usar um fardamento, geralmente eram roupas listradas, e também eram aplicadas, vamos dizer assim, um triângulo amarelo em suas roupas para demonstrar que eles eram judeus. E também a Noite dos Longos Punhais, que vai ser justamente a expulsão de líderes da SA e outros opositores internos para consolidar o poder de Hitler. Então, essa Noite dos Longos Punhais vai ser um expurgo interno, ou seja, a expulsão daqueles opositores que estavam dentro do regime nazista e faziam parte desse sistema, ok? Agora, vamos analisar o stalinismo. Então, stalinismo foi um sistema utilizado na União Soviética. Nós temos justamente o seu líder principal era Stalin, é caracterizado por um conjunto de políticas e práticas associadas ao poder centralizado e autoritário de Stalin, que transformaram a União Soviética em uma potência industrial e militar, mas também causaram repressão brutal, expurgos políticos e um grande número de mortes. Essas são as características gerais do stalinismo. Mas como é que vai se construir o stalinismo? Vamos lá.
Vamos agora analisar a construção do stalinismo. Bem, para entendermos, precisamos saber que o stalinismo ele vai começar com a morte de Lenin. Temos a disputa interna entre Stalin e Trotsky, onde Stalin defendia a ideia da concentração do socialismo internamente na União Soviética, fortalecendo a economia e a infraestrutura do país. Já Trotsky defendia a ideia de expandir a revolução socialista internacionalmente, para que o socialismo obtivesse sucesso. Então, observem aqui que nós temos a imagem dos 3 líderes que começaram ali esse processo de consolidação do socialismo. Então, com a morte de Lenin, vamos observar que Stalin e Trotsky vão disputar o poder internamente. E isso vai ocasionar justamente na ascensão de Stalin ao comando do Partido Comunista e a marginalização, exílio e morte de Trotsky. Então, quando Stalin assume o comando do partido, Trotsky ele é exilado e futuramente ele também é assassinado a mando de Stalin. Então, para melhor compreendermos, vamos às características do stalinismo. Temos a centralização do poder, o culto à personalidade, também é uma característica do stalinismo. Vamos verificar uma industrialização forçada, planos quinquenais, que era justamente conseguir desenvolver o país em 5 anos. E também a coletivização da agricultura, com fazendas coletivas chamadas de kolkhozes e também fazendas estatais chamadas de sovkhozes. Então, essas características vão estar presentes no sistema stalinista. Observem que eles possuem pontos em comum, tanto o nazismo quanto o fascismo e o stalinismo tem a questão da centralização do poder, tem também o culto à personalidade, claro que cada território vai exaltar o seu líder político, certo? E no caso do stalinismo na União Soviética é a figura do Stalin. Em caso específico da União Soviética, vamos verificar essa industrialização forçada, visto que o território da União Soviética ainda possuía muitas questões agrárias, a economia era agrária, então era necessário haver uma industrialização para que pudesse ser competitiva aos demais estados, ou melhor dizendo, aos países europeus, certo? Então, observem agora que nós estamos num território chamado Gulag, certo? Essas áreas eram locais também de repressão do stalinismo, certo? Observem que nós temos ali cortadores de madeira, né? E aqui ao meu lado nós temos um soldado, um militar, apontando armas para que eles executassem o trabalho da melhor maneira possível. Então, é uma política de repressão brutal. Grandes expurgos aconteceram, mas professor, o que são expurgos? É justamente expulsão, certo? Expurgo quer dizer expulsão. Gulags eram os nomes dados aos campos de trabalho forçado dentro do stalinismo. Vamos verificar que existe o Comissariado do Povo para Assuntos Internos, que tem uma sigla chamada NKVD. Era uma polícia secreta soviética. Também há um forte controle ideológico com censura às manifestações culturais contrárias à ideologia estatal e também uma censura rigorosa. Então, olhem só, assim como o nazismo e o fascismo, o stalinismo vai se apropriar da propaganda, vai se apropriar da censura para fazer com que o líder seja exaltado e qualquer ideologia contrária ao stalinismo, elas fossem ali censuradas, elas fossem paradas para que não chegassem à população de uma maneira exacerbada, ou seja, para que as pessoas não soubessem o que de fato acontecia nesses campos de concentração, ok? Continuando, vamos observar agora o legado dos regimes totalitários com a política internacional. Vamos observar que, com essa prática, houve a desconfiança do poder centralizado.
Como os regimes aqui abordados falam dessa questão de centralizar o poder, o que a política internacional verifica, né? Quando há um regime, quando há uma política em que tenha esse poder centralizado, é necessário redobrar a atenção para que essas atrocidades que aconteceram no decorrer da história não venham a se repetir, certo? Instituição de Direitos Humanos, a ONU, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, né? Vai justamente fazer com que os direitos humanos eles sejam preservados. E também a criação de tribunais internacionais, como o Tribunal de Nuremberg. Esse tribunal ele foi instituído a partir das atrocidades que foram cometidas durante o nazismo. O nazismo ele é conhecido por perseguir os judeus e também aplicar ali o extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus, isso de acordo com relatórios oficiais. Então, esse tribunal ele visa justamente julgar as pessoas que participaram dessas atrocidades e fazer com que elas paguem por seus crimes durante esse momento, ok? Em relação ao legado cultural e social, vamos observar uma memória coletiva. Como assim, professora? A criação de museus, memoriais e dias de lembrança para mostrar ao mundo o que esses regimes totalitários foram capazes de fazer. Fala-se muito em relação ao nazismo que matou muitas pessoas, mas há relatos de que o stalinismo matou muito mais pessoas que o nazismo. Só que não há dados oficiais e dados, vamos dizer assim, que foram estudados de fato para que essa informação ela seja justamente comprovada. Mas há muitos rumores que o stalinismo também foi um sistema brutal, certo? Em relação à literatura e cinema, vamos observar a criação, né, de obras literárias e também cinematográficas que abordam a repressão, a perda de liberdade e o impacto do autoritarismo. Então, há várias produções cinematográficas que abordam justamente a função e esses regimes totalitários no mundo inteiro, certo? E também temos a questão de estudos sobre manipulação e propaganda, em que nós vamos observar o interesse acadêmico e também estudos sobre como as sociedades podem ser manipuladas. Então, observem que, nesse contexto, nós temos a presença aí de estudos sobre manipulação e propaganda, vamos verificar a questão da literatura e ciência, e também a questão de memória coletiva, certo? Continuando, vamos agora observar os avanços e controle na ciência e tecnologia. Desenvolvimento tecnológico e científico, como a indústria militar, a medicina e a exploração espacial. Atentem que a exploração espacial vai ser um dos tópicos que vão se desenvolver justamente nesse contexto aí entre guerras, quando passar esse período de entre guerras, durante justamente a Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, no contexto de Guerra Fria. Então, haverá justamente um desenvolvimento tecnológico para explorar o espaço. Além disso, a indústria bélica também vai ter a sua contribuição, né, advinda justamente deste período. E também a ética científica, em que experimentos humanos realizados pelos nazistas influenciaram o desenvolvimento de normas éticas para a pesquisa médica. Então, até o presente momento, né, até o momento ali dos experimentos nazistas, nós vamos observar que havia o uso, né, do ser humano para essas experiências. Com o passar do tempo, verificou-se que essas experiências não eram, vamos dizer assim, éticas de se fazer e começaram a proibir experimentos em seres humanos. E depois começou-se a usar ali animais para fazer as experiências científicas, ok? Então, esse é o contexto desses regimes totalitários durante os séculos 20 e 21. Passamos por 3 sistemas totalitários que foram os mais, vamos dizer assim, evidentes dentro da sociedade atual.
Certo, queridos? Então, esta foi a nossa aula sobre regimes totalitários e até a próxima!